Menina liga para a polícia e diz: ele disse que não faria mal, a verdade deixa todos em lágrimas. Antes de mergulharmos nesta história tocante, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Era apenas mais uma manhã de quarta-feira no Centro de Emergência 190 de São Paulo. O sol de inverno filtrava pelas janelas enquanto xícaras de café fumegavam nas mesas e o burburinho habitual de chamadas de rotina preenchia o ar. Por 12 anos, Mariana Santos havia atendido milhares de chamadas de emergência. Desde incêndios domésticos até acidentes de trânsito. Ela pensava ter ouvido de tudo, mas nada, absolutamente nada, poderia tê-la preparado para o que estava prestes a acontecer às 10h23 da manhã. O telefone tocou com seu tom urgente e familiar. Mariana ajustou seu fone de ouvido com eficiência praticada, esperando mais uma ligação de rotina sobre um acidente de carro ou emergência médica. Em vez disso, ela ouviu algo que assombraria seus sonhos por meses. Uma voz minúscula, mal acima de um sussurro, tremeu através da linha. Era uma criança. Uma menina que não podia ter mais de 6 ou 7 anos. Alô, é a polícia, a vozinha perguntou, cheia de medo e confusão. O coração de Mariana imediatamente se comoveu. Crianças ligando para o 190 sempre eram tratadas com cuidado extra. Sim, querida. Aqui é a Mariana. Estou aqui para te ajudar. Qual é o seu nome? Meu nome é Sofia, veio a resposta tão baixa que Mariana teve que forçar para ouvir. Que nome lindo, Sofia. Pode me contar o que está acontecendo? Você está machucada. Houve uma longa pausa. Mariana podia ouvir a criança respirando, quase como se estivesse tentando encontrar coragem para falar. Quando Sofia finalmente respondeu, suas palavras enviaram gelo pelas veias de Mariana. Ele disse que não faria mal, mas fez mal. E ele disse que eu não posso contar para ninguém, mas eu acho que preciso de ajuda. As mãos de Mariana começaram a tremer. Em todos os seus anos de despacho de emergência, ela havia desenvolvido um instinto para reconhecer quando algo estava terrivelmente errado. Este era um daqueles momentos. Cada alarme em sua mente experiente estava tocando. Sofia, querida, você fez a coisa certa ao ligar. Você é muito corajosa. Pode me dizer onde você está agora? Você está segura? Estou no meu quarto. Ele está lá embaixo com a minha mamãe. Eles acham que estou dormindo, mas tenho medo de dormir. O treinamento de Mariana entrou em ação imediatamente. Ela começou a rastrear a chamada enquanto mantinha sua voz calma e tranquilizadora. Sofia, quero que saiba que me ligar foi a coisa mais inteligente que você poderia fazer. Você não está encrencada, tá bom? Vou mandar alguém muito legal para ver você. Pode ficar no telefone comigo? Mas a linha ficou quieta por vários segundos. Mariana podia ouvir vozes abafadas ao fundo, ficando mais próximas. Tenho que desligar, Sofia sussurrou urgentemente. Escutou passos. Por favor me ajude. A linha morreu. Antes de continuarmos com esta história incrível, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Adoraríamos nos conectar com você. Agora, vamos começar esta jornada juntos. Mariana encarou sua tela em choque, seu coração batendo como um tambor. Em 12 anos atendendo chamadas de emergência, ela nunca havia sentido um medo tão profundo e visceral pela segurança de uma criança. O endereço havia sido rastreado para a Rua das Acácias 158, um bairro residencial tranquilo que ela conhecia bem. Sem hesitação, ela imediatamente despachou a unidade de patrulha mais próxima. O sargento Carlos Mendes estava apenas a 4 minutos de distância. Enquanto Mariana enviava o alerta de emergência, a voz de Sofia ecoava em sua mente. Havia algo no tom daquela menininha, uma mistura de inocência e terror que não pertencia à voz de nenhuma criança. Mariana havia ouvido essa mesma qualidade apenas algumas vezes antes, e sempre significava a mesma coisa: uma criança estava em perigo e precisava de proteção imediatamente. O rádio do sargento Carlos Mendes crepitou quando ele terminava sua ronda matinal. A urgência na voz da despachante o fez parar imediatamente. Unidade 47, temos uma chamada prioritária envolvendo uma criança na Rua das Acácias 158. Possível situação de emergência. Responda imediatamente. O estômago de Carlos despencou. Como pai de uma menina de 5 anos, qualquer chamada envolvendo crianças o atingia diferentemente de outras emergências. Ele podia imaginar o rosto de sua própria filha, e o pensamento de qualquer criança em perigo fazia seus instintos protetivos surgirem. Ele ligou a sirene e correu em direção à Rua das Acácias, sua mente já se preparando para o que pudesse encontrar. Em seus 8 anos como policial, Carlos havia aprendido a confiar em seus instintos.
E naquele momento, cada instinto estava lhe dizendo que esta chamada seria diferente de qualquer outra. Quando Carlos chegou ao endereço, encontrou uma casa pequena mas bem cuidada, com um jardim florido na frente. Tudo parecia normal demais, perfeitamente organizado de uma forma que o deixou imediatamente desconfiado. Uma mulher atendeu a porta antes mesmo que ele batesse. Era Camila Oliveira, 34 anos, mãe solteira de Sofia. Ela parecia nervosa, torcendo as mãos e falando rápido demais. Oficial, deve ter havido algum engano. Está tudo bem aqui. Sofia está dormindo e... Sarah Oliveira, Carlos interrompe gentilmente. Recebemos uma ligação desta casa. Preciso verificar se todos estão seguros. Posso entrar? Camila hesitou por um momento longo demais antes de abrir a porta completamente. Claro. Entrei. Mas como eu disse, está tudo bem. Ao entrar na sala, Carlos imediatamente notou as fotografias na estante. Imagens de Camila e uma linda menininha de cabelos castanhos e olhos grandes sorrindo em festas de aniversário e parques. Mas algo estava errado com as fotos mais recentes. Os sorrisos pareciam menores, menos genuínos. Sofia, querida, Camila chamou, sua voz carregando uma nota de urgência que ela estava tentando esconder. Venha cumprimentar o policial, por favor. Carlos ouviu passos suaves na escada, lentos e hesitantes. Então, como uma sombra emergindo da escuridão, Sofia apareceu no final da escadaria. O coração de Carlos imediatamente se compadeceu desta menininha. Aos 6 anos, Sofia deveria estar explodindo de energia e curiosidade, especialmente ao conhecer um policial. A maioria das crianças dessa idade era fascinada por uniformes e distintivos. Em vez disso, ela ficou parada na borda da sala, apertando um ursinho de pelúcia desgastado contra o peito como se fosse sua única proteção no mundo. Os grandes olhos castanhos de Sofia eram os mais tristes que Carlos já tinha visto em uma criança. Eles o lembravam de uma alma velha presa em um corpo jovem, olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança de 6 anos deveria ver. Ela mantinha o olhar fixo no chão, como se olhar diretamente para adultos tivesse se tornado algo perigoso. Oi, Sofia, Carlos disse em sua voz mais gentil, abaixando-se ao nível dos olhos dela. Eu sou o Sargento Carlos. Gosto muito do seu ursinho. Qual é o nome dele? Sofia olhou para cima por apenas uma fração de segundo antes de desviar o olhar novamente. Sua voz era quase inaudível. Chocolate. Ele me protege. A forma como ela disse isso partiu o coração de Carlos. Esta não era a imaginação brincalhona de uma criança falando sobre seu brinquedo favorito. Esta era uma menininha que genuinamente acreditava que seu animal de pelúcia era seu protetor porque não se sentia segura em nenhum outro lugar. Que maravilha que o chocolate cuida tão bem de você, Carlos respondeu, notando como Sofia parecia encolher ainda mais quando passos se aproximaram da cozinha. Uma voz de homem gritou alegremente: Camila, está tudo bem aí? Está tudo bem, Roberto, Camila respondeu rapidamente. Mas Carlos percebeu como todo o corpo dela se tensionou quando ouviu a voz dele. Roberto Silva entrou na sala com o tipo de sorriso que era perfeito demais. Era alto, bem vestido, e se movia com a confiança de alguém acostumado a encantar para sair de qualquer situação. Mas Carlos imediatamente notou algo que fez seus instintos protetivos se inflamarem. No momento em que Roberto apareceu, Sofia pareceu tentar desaparecer completamente, pressionando-se contra a parede e segurando o chocolate ainda mais apertado. Ora, olá, oficial, Roberto disse, estendendo a mão com facilidade praticada. Roberto Silva. Espero que não haja nada errado na vizinhança. Carlos apertou sua mão, estudando o rosto de Roberto cuidadosamente. Apenas acompanhando uma ligação que recebemos. Verificação de rotina para ter certeza de que todos estão seguros. Uma ligação? Que estranho, Roberto disse, olhando para Camila com o que parecia preocupação, mas se sentia mais como controle. Tivemos uma manhã tão tranquila, não foi, Sofia? Quando Roberto olhou para ela, Sofia pareceu encolher ainda mais. Ela acenou rapidamente, mas não falou. Sofia tem estado um pouco indisposta, Roberto continuou suavemente. Não é, querida? Por isso ela tem estado tão quieta ultimamente. Crianças têm essas fases. Você sabe como é. Carlos sabia como era com crianças. Ele tinha uma filha da mesma idade, e o que estava vendo não era uma fase ou doença. Era medo. Medo puro e silencioso. Sinto muito que você não esteja se sentindo bem, Sofia, Carlos disse gentilmente. Às vezes quando não nos sentimos bem, ajuda a conversar sobre isso. Há alguma coisa que você gostaria de me contar? Os olhos de Sofia correram rapidamente para Roberto, depois para sua mãe, depois de volta para o chão.
Ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Viu? Roberto disse com aquele sorriso perfeito. Ela só tem estado cansada. Temos cuidado tão bem dela, não é, Camila? Camila acenou, mas Carlos podia ver a luta interna acontecendo em seu rosto. Algo estava muito errado ali, e cada instinto que ele havia desenvolvido como pai e policial estava gritando perigo. A casa podia parecer perfeita por fora, com suas floreiras e tapete de boas-vindas, mas dentro dessas paredes, Carlos sentia segredos que estavam lançando sombras sobre o mundo de uma menininha. E ele não ia embora até descobrir como trazer um pouco de luz de volta aos olhos de Sofia. Carlos se abaixou ao nível de Sofia novamente, falando no mesmo tom gentil que usava com sua própria filha. Sofia, aposto que o chocolate está com você há muito tempo. Ele te ajuda quando você se sente assustada. O aperto de Sofia no ursinho apertou, e por apenas um momento, seus olhos encontraram os de Carlos. Naquela breve conexão, ele viu algo que fez seu coração doer, uma menininha que desesperadamente queria confiar em alguém, mas havia aprendido que confiar podia ser perigoso. Ele me conta segredos, Sofia sussurrou tão baixo que Carlos teve que se inclinar para ouvi-la. Segredos bons, não os assustadores. A distinção que ela fez entre segredos bons e assustadores fez alarmes soarem na mente de Carlos. Crianças da idade de Sofia não deveriam precisar categorizar segredos dessa forma, a menos que tivessem aprendido a diferença através de experiência difícil. Isso soa muito especial, Carlos disse suavemente. O chocolate deve ser um amigo muito bom para compartilhar segredos bons com você. Roberto, que havia estado observando esta interação cuidadosamente, deu um passo à frente com o que parecia preocupação, mas se sentia mais como intervenção. Sofia sempre foi muito imaginativa, ele disse com uma risada que não alcançou seus olhos. Ela cria essas histórias elaboradas sobre seus brinquedos. Crianças, sabe, às vezes é difícil distinguir o que é real do que é fantasia. Carlos notou como Sofia pareceu fisicamente encolher quando Roberto falou sobre ela. A forma como seus ombros se curvaram, como ela se pressionou mais perto da parede. Estas não eram as ações de uma criança que se sentia segura e amada pelo adulto em sua vida. Acho que a imaginação das crianças é maravilhosa, Carlos respondeu, nunca tirando os olhos de Sofia. Às vezes as crianças notam coisas que os adultos perdem. Elas são muito inteligentes assim. Sofia olhou para ele novamente, e desta vez Carlos viu um lampejo de algo, esperança. Reconhecimento de que alguém poderia realmente escutá-la. Sofia tem tido problemas para dormir ultimamente, Camila disse de repente, sua voz tensa de preocupação. Ela continua dizendo que tem pesadelos ruins, mas não conseguimos descobrir o que os está causando. Pesadelos ruins podem ser muito assustadores, Carlos reconheceu, falando diretamente com Sofia. Você se lembra do que acontece em seus sonhos, querida? Os olhos de Sofia correram rapidamente para Roberto, depois de volta para Carlos. Ela abriu a boca como se fosse falar, depois a fechou novamente. Carlos podia ver a luta interna, uma criança que queria dizer a verdade, mas havia sido ensinada que falar poderia trazer consequências. Dentro da mente de Sofia, ela pensou, Chocolate diz que devo contar para alguém, mas e se algo ruim acontecer? E se eles não acreditarem em mim como Roberto disse que não acreditariam? Às vezes, Sofia começou, sua voz quase inaudível, às vezes nos meus sonhos, alguém entra no meu quarto quando eu não quero, e eles dizem que estamos brincando, mas as brincadeiras não parecem divertidas. Elas parecem erradas. O quarto mergulhou em um silêncio pesado. A mandíbula de Carlos se enrijeceu ao processar o que Sofia havia acabado de compartilhar. O rosto de Camila empalideceu e Roberto rapidamente deu um passo à frente. Viu o que quero dizer sobre a imaginação dela. Roberto disse, forçando uma risada. Ela assiste muita televisão. Acho que as crianças hoje em dia veem coisas em programas e depois pensam que são experiências reais. Mas Carlos estava observando o rosto de Sofia enquanto Roberto falava, e viu algo que confirmou seus piores medos. Sofia não estava descrevendo imaginação ou programas de televisão. Ela estava descrevendo algo real, algo que estava acontecendo com ela. E o medo em seus olhos quando Roberto rejeitou suas palavras era absolutamente genuíno. Sofia, Carlos disse cuidadosamente, quando você tem esses sonhos, você já tentou contar para alguém sobre eles? Sofia esneu lentamente. Tentei contar. Ela olhou com medo para Roberto. Mas me disseram que ninguém acreditaria em mim, que era apenas nosso segredo especial, e se eu contasse para alguém, coisas ruins poderiam acontecer com a mamãe. Camila ofegou audivelmente, e Carlos viu suas mãos começarem a tremer. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e a imagem que criavam era de partir o coração.
A compostura perfeita de Roberto finalmente rachou ligeiramente. Sofia, querida, sabe que conversamos sobre como às vezes você confunde sonhos com a vida real. O sargento Carlos não precisa ouvir sobre seus pesadelos. Mas Carlos foi treinado para reconhecer quando uma criança estava dizendo a verdade sobre algo sério. E cada fibra do seu ser estava gritando que os sonhos de Sofia não eram sonhos de forma alguma. Esta menininha preciosa estava tentando pedir ajuda da única forma que sabia, descrevendo sua realidade como se fosse algo que acontecia enquanto dormia. Sofia, Carlos disse gentilmente, você é muito corajosa por falar sobre seus sonhos. Às vezes a melhor forma de fazer pesadelos ruins pararem é contar para adultos seguros sobre eles. Sofia olhou para ele com aqueles olhos sábios e tristes e sussurrou, você acha que os pesadelos ruins poderiam realmente parar? Acho, Carlos disse, sua voz cheia de determinação, que há muitas pessoas que querem ajudar a garantir que você só tenha sonhos bons de agora em diante. Carlos podia sentir a atmosfera na sala mudando como nuvens de tempestade se formando antes do trovão. O charme cuidadosamente construído de Roberto estava começando a rachar, e o homem diante dele estava revelando vislumbres de alguém muito mais calculista do que o namorado amigável que fingia ser. Sargento Carlos, Roberto disse, sua voz assumindo um tom ligeiramente mais afiado. Acho que você pode estar interpretando demais a imaginação exagerada de uma criança. Sofia sempre foi sensível, não foi, querida? Quando Roberto olhou diretamente para Sofia, algo arrepiante aconteceu. A menininha pareceu se dobrar sobre si mesma, ficando menor e mais quieta, como se apenas o olhar dele tivesse o poder de silenciá-la. Carlos havia visto essa reação antes em seu trabalho policial. Era a resposta de alguém que havia aprendido que falar trazia consequências indesejadas. Na verdade, Sr. Silva, Carlos disse cuidadosamente, em minha experiência, as crianças são frequentemente mais honestas sobre seus sentimentos do que os adultos dão crédito. Sofia parece uma menininha muito inteligente. O sorriso de Roberto ficou mais apertado, mais forçado. Claro que ela é inteligente. É exatamente por isso que às vezes fica confusa entre o que vê na televisão e o que é real. Você sabe como as crianças são com suas histórias. Mas Camila havia ficado muito quieta, olhando para sua filha com um novo tipo de consciência. Carlos podia ver as engrenagens girando em sua mente, conectando pontos que talvez tivesse medo de conectar antes. Sofia, Camila disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da filha. Quando você tem esses sonhos, pode contar para a mamãe onde eles acontecem. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela sussurrou, no meu quarto. Quando você está dormindo ou quando vai ao mercado. Ele diz que é nossa hora especial, mas eu não gosto da hora especial. Ela me faz sentir enjoada por dentro. As palavras simples e honestas atingiram Camila como um golpe físico. Carlos observou enquanto os piores medos de uma mãe começaram a se cristalizar em entendimento terrível. Chega, Roberto diz bruscamente, sua mascara de simpatia finalmente caindo completamente. Esta conversa está saindo de controle. Sofia, vá para seu quarto agora. Mas algo notável aconteceu. Em vez de obedecer imediatamente como claramente havia sido treinada para fazer, Sofia olhou para Carlos. Naquele momento, ela pareceu encontrar uma pequena faísca de coragem. Não quero ir para o meu quarto, Sofia disse, sua voz tremendo mais determinada. Quero ficar aqui com o policial legal. O rosto de Roberto escureceu. Sofia, eu disse, vá para seu quarto. Não desobedecemos nesta casa. Na verdade, Carlos interveio, sua própria voz agora carregando toda a autoridade de sua farda. Acho que Sofia deveria ficar bem aqui. Não terminamos nossa conversa. A tensão na sala estava agora espessa o suficiente para cortar com uma faca. Roberto percebeu que seu controle cuidadoso da situação estava escorregando, e Carlos podia vê-lo calculando seu próximo movimento. Escute, oficial, Roberto disse, tentando recuperar sua compostura. Não sei que tipo de ideias você está colocando na cabeça desta criança, mas somos uma família feliz aqui. Sofia às vezes chama atenção inventando histórias. É uma fase pela qual as crianças passam. É uma fase, Sofia? Carlos perguntou gentilmente, nunca quebrando o contato visual com a menininha. São apenas histórias que você está inventando. Sofia apertou o chocolate mais perto e balançou a cabeça. Não, ela sussurrou. Não são histórias. São reais e me deixam assustada. Mas ele me disse que se eu contasse para alguém, algo terrível aconteceria com a mamãe e perderíamos nossa casa. Camila ofegou e cobriu a boca com as mãos. A manipulação agora estava cristalina. Roberto havia usado o amor de Sofia por sua mãe e o medo de perder a casa para mantê-la em silêncio sobre o que quer que estivesse acontecendo.
Você prometeu que guardaria nossos segredos, Sofia, Roberto disse, sua voz baixa e ameaçadora apesar da presença de Carlos. Lembra do que conversamos? Mas pela primeira vez desde que Carlos havia chegado, Sofia se endireitou um pouco. Ela olhou diretamente para Roberto e disse algo que exigiu coragem incrível para uma menina de 6 anos. Não quero mais guardar segredos assustadores. O policial disse que há pessoas que podem ajudar a fazer os pesadelos ruins pararem. Carlos sentiu uma onda de orgulho e fúria protetiva ao mesmo tempo. Esta menininha corajosa estava finalmente encontrando sua voz, e ele ia garantir que essa voz fosse ouvida e protegida. Isso mesmo, Sofia, Carlos disse firmemente. E prometo que, a partir deste momento, você nunca mais terá que guardar segredos assustadores. O mundo cuidadosamente construído de Roberto estava desabando ao seu redor, e todos na sala podiam sentir isso. A questão agora era o que ele faria quando encurralado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila olhava para sua filha com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente vendo a verdade que havia tido muito medo de reconhecer. Suas mãos tremiam enquanto se estendia em direção a Sofia, que instintivamente deu um passo mais perto de Carlos. Sofia, meu amor, Camila sussurrou, sua voz quebrando. Mamãe sente muito. Eu deveria ter escutado. Deveria ter visto. Roberto ficou parado, percebendo que seu mundo cuidadosamente construído de mentiras estava desmoronando ao seu redor. Por meses, ele havia convencido Camila de que Sofia estava apenas passando por uma fase, que suas mudanças de comportamento eram ajustes normais da infância. Ele havia sido tão habilidoso em explicar cada bandeira vermelha que Camila havia ignorado seus próprios instintos maternais. Isso é ridículo, Roberto disse, mas sua voz carecia da confiança que havia carregado apenas minutos antes. Vocês estão todos exagerando com a imaginação de uma criança. Sofia, diga a eles que estava apenas inventando histórias. Mas Sofia, encorajada pela presença de Carlos e pelas lágrimas de reconhecimento de sua mãe, balançou a cabeça firmemente. Não, Roberto. Não estou inventando histórias, e não vou mais mentir. Carlos sentiu seu coração inchar de orgulho por esta menininha incrivelmente corajosa. Aos 6 anos, Sofia estava mostrando mais coragem do que muitos adultos que ele conhecia. Ela estava enfrentando alguém que a havia ensinado a ter medo, e estava fazendo isso para se proteger e ajudar sua mãe a ver a verdade. Camila, Carlos disse gentilmente, acho que seria bom se você e Sofia viessem comigo à delegacia. Temos pessoas especialmente treinadas lá que são especialistas em ajudar crianças e famílias em situações como esta. Não, Roberto disse bruscamente, o pânico agora claro em sua voz. Elas não vão a lugar nenhum. Esta é nossa casa e esta é nossa família. Você não tem direito de... Na verdade, Carlos interrompeu, sua voz calma mas firme, tenho todo o direito de garantir a segurança de uma criança que expressou medo e pediu ajuda. É exatamente isso que policiais devem fazer. Sofia puxou a manga do uniforme de Carlos. Quando ele se abaixou ao nível dela, ela sussurrou, Sargento Carlos, a mamãe e eu vamos ficar seguras. Roberto disse que se eu contasse nossos segredos para alguém, algo realmente ruim aconteceria. O coração de Carlos se partiu com o medo na voz dela, mas ele falou com absoluta certeza, Sofia, prometo que você e sua mamãe vão ficar completamente seguras. Há muitas pessoas cujo trabalho é proteger crianças, e todos nós vamos garantir que nada de ruim aconteça com você. Camila finalmente encontrou sua voz. Roberto, preciso que você vá embora agora. Por favor, preciso pensar. Preciso descobrir como perdi isso. Como deixei isso acontecer com meu bebê. A fachada de charme de Roberto havia desaparecido completamente agora, substituída por algo mais frio e calculista. Camila, você está cometendo um erro enorme. Pense no que está jogando fora. Pense na sua situação antes de eu chegar. Lembra como você estava desesperada. Era um lembrete cruel da vulnerabilidade de Camila quando se conheceram. Ela havia estado lutando financeiramente, enfrentando despejo, sentindo que estava falhando como mãe. Roberto havia aparecido como um cavaleiro de armadura brilhante, oferecendo estabilidade e segurança. Mas agora ela percebeu o verdadeiro preço dessa segurança. Eu estava desesperada, Camila disse, sua voz ficando mais forte. Mas nunca estive desesperada o suficiente para colocar minha filha em perigo. Eu não conseguia ver. Não queria ver. Daniel podia ver que Camila estava passando pelo processo agonizante de perceber como a manipulação havia funcionado. Roberto havia lentamente normalizado o comportamento inadequado, rejeitado as preocupações de Sofia e as isolado de pessoas que poderiam ter reconhecido os sinais de alerta.
Senhora Oliveira, Carlos disse com compaixão, o importante agora é que você está vendo claramente e está escolhendo proteger Sofia. Isso exige tremenda coragem. Sofia caminhou até sua mãe e, pela primeira vez desde que Carlos havia chegado, falou com uma voz que soava como uma criança normal de 6 anos. Mamãe, eu ainda te amo. Estava apenas com medo de te contar porque não queria que você ficasse triste. Camila se ajoelhou e abraçou sua filha, ambas chorando, mas por razões diferentes agora. Camila de luto e culpa, Sofia de alívio porque a verdade finalmente havia saído. Eu te amo também, minha menina, Camila soluçou. E prometo que nunca mais deixarei ninguém te machucar. Nunca. Roberto percebeu que havia perdido o controle completo da situação. Suas ameaças, sua manipulação, seu charme, nada estava funcionando mais. Ele estava enfrentando o colapso de tudo que havia construído, e Carlos podia vê-lo pesando suas opções. Isso não acabou, Roberto disse baixinho. Mas Carlos estava pronto para o que viesse em seguida. Quando Roberto saiu furioso da casa, batendo a porta atrás de si, Carlos imediatamente chamou reforços e solicitou uma equipe especialista para ajudar Sofia e Camila. Mas o que nenhum deles sabia era que a conversa havia sido ouvida por alguém que estava preocupada com esta família há semanas. Dona Elvira Pereira, 71 anos, morava na casa ao lado e havia estado observando a família Oliveira com crescente preocupação desde que Roberto se mudou há 4 meses. Como avó de 6 netos e professora aposentada, Elvira havia passado 45 anos aprendendo a reconhecer quando crianças estavam com problemas. Elvira estava cuidando de seu jardim quando ouviu vozes alteradas através das paredes finas. Quando viu Roberto sair da casa parecendo irritado e depois viu o carro da polícia ainda estacionado do lado de fora, ela soube que algo significativo havia acontecido. Ela bateu gentilmente na porta da frente dos Oliveira carregando um prato de seus famosos biscoitos de chocolate, os mesmos que haviam consolado incontáveis alunos durante sua carreira de ensino. Carlos atendeu a porta e Elvira olhou além dele para ver Camila segurando Sofia no sofá, ambas parecendo exaustas, mas de alguma forma mais leves do que haviam estado em meses. Sou Elvira Pereira da casa ao lado, ela disse gentilmente. Espero não estar intrometendo, mas queria ter certeza de que todos estavam bem. Tenho estado preocupada com vocês há algum tempo. Camila olhou para cima com surpresa. Preocupada conosco? Elvira entrou na sala, seus instintos de avó imediatamente focando em Sofia. Olá, querida, ela disse para Sofia com um sorriso caloroso que a havia tornado amada por estudantes por décadas. Tenho visto você brincando no seu quintal, e estava esperando que pudéssemos ser amigas. Sofia, ainda agarrada ao chocolate, olhou para esta senhora gentil com curiosidade em vez do medo que havia mostrado com outros adultos recentemente. Dona Elvira, Carlos diz. Do que exatamente a senhora estava preocupada? Elvira se sentou cuidadosamente, escolhendo suas palavras pensativamente. Bem, moro nesta vizinhança há 35 anos, e conheço os sons de uma casa feliz versus outra coisa. Desde que o Sr. Roberto se mudou, as coisas mudaram. Sofia parou de brincar lá fora. Ouvi conversas que pareciam tensas tarde da noite. E Sofia, ela olhou diretamente para a menininha, você parou de sorrir quando pensava que ninguém estava olhando. Os olhos de Sofia se arregalaram. Alguém havia estado cuidando dela. Alguém havia notado. Continuei dizendo a mim mesma que não era da minha conta, Elvira continuou. Mas meu instinto continuava me dizendo que a pequena Sofia precisava de alguém para se importar. Quase vim aqui várias vezes, mas não tinha certeza de como ajudar sem me intrometer. Camila começou a chorar novamente, mas eram lágrimas diferentes. Quer dizer que outras pessoas podiam ver que algo estava errado? Pensei que estava escondendo tudo tão bem. Pensava que estava protegendo Sofia mantendo as coisas normais. Ah, querida, Elvira disse gentilmente. Às vezes quando estamos no meio de uma situação difícil, é mais difícil ver claramente. De fora, eu podia dizer que esta menininha preciosa estava carregando fardos pesados demais para seus pequenos ombros. Sofia olhou para Elvira com aqueles grandes olhos castanhos. Você estava cuidando de mim. Estava, querida, e queria ter sido mais corajosa em me aproximar mais cedo. Às vezes os adultos cometem erros quando tentam ser educados em vez de protetivos. Carlos ficou impressionado com a honestidade de Elvira e a forma como ela falava com Sofia, não falando de forma condescendente, mas tratando-a como a criança inteligente e perceptiva que era. Dona Elvira, Sofia disse suavemente. Roberto me disse que se eu contasse nossos segredos para alguém, ninguém acreditaria em mim. Ele disse que adultos não escutam crianças. O rosto de Elvira endureceu com determinação.
Bem, Sofia, estou aqui para te dizer que isso estava absolutamente errado. Os adultos certos sempre escutam crianças, especialmente crianças corajosas como você, que têm coisas importantes a dizer. O que a fez finalmente decidir vir hoje? Camila perguntou. Elvira sorriu. Quando vi que o carro deste jovem oficial ainda estava aqui depois de tanto tempo, e quando vi Roberto sair parecendo chateado, soube que algo havia mudado. Esperava que talvez Sofia tivesse finalmente encontrado a pessoa certa para escutá-la. Sofia caminhou até Elvira e, para surpresa de todos, subiu em seu colo. Você tem uma voz legal, Sofia disse. Soa como a voz da minha vovó antes dela ir para o céu. Os olhos de Elvira se encheram de lágrimas enquanto gentilmente acariciava o cabelo de Sofia. Bem, eu ficaria honrada em ser como uma vovó para você, se isso fosse bom para sua mamãe. Camila acenou gratamente. Sofia não confiou em um adulto novo há meses. Isso é maravilhoso. Carlos observou esta cena se desenrolar com um profundo senso de esperança. Sofia estava cercada por pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar. Elvira representava algo crucial, o apoio comunitário que toda a família precisava, os olhos e ouvidos extras que ajudavam a manter crianças seguras. Dona Elvira, Carlos diz. A senhora estaria disposta a ficar com Camila e Sofia enquanto cuido de alguns assuntos oficiais? Elas provavelmente poderiam usar uma amiga agora. Não estaria em nenhum outro lugar, Elvira respondeu firmemente. Sofia, gostaria de me ajudar a fazer um chá? Acho que sua mamãe poderia usar algo quente e reconfortante. Na manhã seguinte, Carlos retornou à casa dos Oliveira com a doutora Fernanda Lima, uma psicóloga infantil especializada em ajudar jovens a se sentirem seguros o suficiente para compartilhar suas experiências. Elvira havia passado a noite dormindo no sofá para garantir que Sofia e Camila se sentissem protegidas. Carlos encontrou Sofia na cozinha sentada à mesa com Elvira, cuidadosamente colorindo um desenho. Pela primeira vez desde que a conhecera, Sofia parecia uma criança normal de 6 anos. Seus ombros não estavam curvados de medo, e ela estava cantarolando suavemente. Bom dia, Sofia, Carlos disse gentilmente. Trouxe alguém muito legal para te conhecer. Esta é a doutora Fernanda, mas você pode chamá-la de doutora Fê. Ela é muito boa em ajudar crianças a conversar sobre coisas que podem ser confusas ou assustadoras. Sofia olhou para cima de sua coloração, ainda agarrando o chocolate, mas sua curiosidade era mais forte que seu medo. Ela é como um médico normal. Não exatamente, doutora. Fernanda disse com um sorriso caloroso, sentando-se no nível de Sofia. Sou o tipo de médica que ajuda sentimentos a melhorar, não apenas corpos. E adoro esse desenho lindo que você está fazendo. É sua casa? Sofia Eisnew. É minha casa, mas estou fazendo ela diferente. Viu? Ela apontou para seu desenho com um giz de cera roxo. No meu desenho, há cores felizes em todo lugar e nenhum canto escuro onde coisas assustadoras se escondem. A declaração simples fez todos na sala entenderem o quão profundamente a presença de Roberto havia afetado o senso de segurança desta menininha em sua própria casa. Isso soa como uma forma maravilhosa de fazer sua casa se sentir melhor, doutora. Fernanda disse. Sofia, estava me perguntando se você poderia me ajudar a entender uma coisa. O sargento Carlos me disse que você mencionou algumas brincadeiras que não pareciam divertidas. Poderia me contar sobre elas? A coloração de Sofia desacelerou e ela olhou em direção à sua mãe, que estava sentada por perto com lágrimas nos olhos. As brincadeiras eram para ser nosso segredo especial, Sofia disse baixinho. Roberto disse que todos os papais brincam dessas brincadeiras com suas meninas especiais e que eu tive sorte porque ele me escolheu para ser especial. Na mente de Sofia, ela pensou, mas Chocolate sempre se sentia triste depois das brincadeiras, e eu me sentia triste também. Por que brincadeiras especiais nos fariam sentir mal? O que fazia as brincadeiras não parecerem divertidas? Dra. Fernanda perguntou gentilmente. Sofia largou seu giz de cera e abraçou Chocolate mais apertado. Elas faziam minha barriga se sentir enjoada. E Roberto dizia coisas como, é assim que mostramos amor, mas não parecia o amor que a mamãe me dá. Parecia errado. Como quando alguém te diz que doce faz bem, mas te faz sentir mal. Dra. Fernanda acenou compreensivamente. Essa é uma forma muito inteligente de explicar, Sofia. Às vezes nossos corpos e nossos corações sabem quando algo não está certo, mesmo quando alguém nos diz que deveria estar bem. E Sofia continuou, sua voz ficando mais forte. Ele me disse que se eu contasse para alguém sobre nossas brincadeiras, algo terrível aconteceria com a mamãe. Ele disse que poderíamos perder nossa casa e seria tudo culpa minha.
Camila ofegou e cobriu a boca com as mãos. A manipulação agora estava cristalina. Roberto havia usado o amor de Sofia por sua mãe e o medo de perder a casa para mantê-la em silêncio sobre o que quer que estivesse acontecendo. Você prometeu que guardaria nossos segredos, Sofia, uma voz disse da porta. Todos se viraram para ver Roberto parado na entrada da cozinha. Ele havia voltado, e seu rosto mostrava uma raiva fria que fez Sofia se encolher atrás de Elvira. Como você entrou aqui? Carlos perguntou, imediatamente se colocando entre Roberto e Sofia. Tenho chave, Roberto disse com um sorriso sinistro. Esta ainda é minha casa também. E Sofia ainda é minha menina especial. Não sou. Sofia disse, sua voz surpreendentemente forte. Não sou sua menina especial. Sou filha da mamãe e o sargento Carlos disse que você não pode mais me machucar. O rosto de Roberto se contorceu de raiva. Sofia, você quebrou nossa promessa. Agora algo ruim vai acontecer com sua mamãe, exatamente como eu avisei. Mas antes que Roberto pudesse dar outro passo, Carlos estava entre eles, sua mão no rádio. Roberto Silva, você está preso por invasão de domicílio, ameaças e abuso infantil. Enquanto Carlos algemava Roberto, Sofia olhou para a doutora Fernanda com olhos brilhantes. DRA. Fê, ele mentiu de novo. Nada de ruim vai acontecer com a mamãe, vai? Nada de ruim, Sofia. Na verdade, coisas muito boas vão acontecer para vocês duas agora. 3 dias haviam se passado desde a ligação corajosa de Sofia, mas Mariana Mitchell não conseguia parar de pensar na voz daquela menininha. Toda vez que fechava os olhos, ouvia as palavras sussurradas de Sofia. Ele disse que não faria mal, mas fez mal. Mariana havia sido operadora do 190 por 12 anos e havia aprendido a deixar o trabalho no trabalho. Mas este caso era diferente. Este caso a havia seguido para casa, para seus sonhos, para seu coração. Ela se sentou à mesa da cozinha às 2 horas da manhã, cercada por arquivos de casos antigos e artigos de pesquisa sobre crianças em perigo. Seu marido, João, a encontrou lá com seu laptop aberto e uma xícara de café frio ao lado. Mariana, amor, você precisa dormir, João disse gentilmente, sentando-se ao lado dela. Você tem pesquisado sem parar desde terça-feira. Não consigo esquecer, João, Mariana disse, seus olhos vermelhos de exaustão e emoção. Aquela menininha me ligou pedindo ajuda, e eu quase tratei como apenas mais uma ligação de rotina. E se eu não tivesse rastreado o endereço rápido o suficiente? E se ela não tivesse sido corajosa o suficiente para ligar? João olhou para os papéis espalhados pela mesa, artigos sobre reconhecer sinais de crianças em perigo, estatísticas sobre casos não reportados, materiais de treinamento para operadores de emergência. Mas ela ligou, João a lembrou. E você a ajudou. O sargento Carlos te disse que Sofia está segura agora. Mariana acenou, mas sua expressão permaneceu perturbada. É exatamente isso. Quantas outras crianças estão lá fora agora, querendo ligar para pedir ajuda, mas com muito medo de pegar o telefone? Quantas vozes como a de Sofia eu perdi ao longo dos anos? O peso dessa possibilidade estava mantendo Mariana acordada à noite. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao trabalho com um novo senso de propósito. Ela se aproximou de seu supervisor, Capitão Rodrigues, com uma proposta que estava se formando em sua mente há dias. Capitão, quero começar um programa especial, Mariana disse, espalhando sua pesquisa pela mesa dele. Tenho lido sobre como crianças se comunicam diferentemente quando estão com problemas. Elas usam palavras em código. Falam em charadas. Falam sobre brincadeiras e segredos em vez de dizer o que realmente está acontecendo. Capitão Rodrigues olhou através dos materiais com interesse. Que tipo de programa você está pensando? Treinamento. Treinamento especial para todos nossos operadores sobre como reconhecer quando crianças estão tentando pedir ajuda de formas que adultos podem não entender imediatamente. Sofia me ligou e ele disse que não faria mal, mas fez mal. Se eu não tivesse bons instintos naquele dia, poderia ter perdido o que ela realmente estava me dizendo. Ideia fascinante, Mariana. Como seria esse treinamento? Mariana havia claramente pensado nisso. Trazemos psicólogos infantis, policiais especializados em proteger crianças, talvez até alguns adultos corajosos dispostos a compartilhar suas próprias experiências da infância. Aprendemos a escutar os sinais que crianças enviam quando estão assustadas, mas não conseguem dizer exatamente o que está errado. Capitão Rodrigues ficou impressionado com a paixão e profundidade de Mariana. Sabe de uma coisa, Mariana? Vamos fazer isso. Vamos tornar isso realidade.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carlos estava trabalhando com a detetive Lúcia Santos para investigar o histórico de Roberto mais profundamente. O que estavam descobrindo era profundamente perturbador. Carlos, detetive Santos disse, olhando para cima da tela do computador. Você precisa ver isso. Roberto Silva viveu em 5 estados diferentes nos últimos 10 anos, e em cada local, ele estava em um relacionamento com uma mãe solteira que tinha crianças pequenas. Carlos sentiu seu estômago despencar. Por favor, me diga que não estamos olhando para um padrão aqui. Receio que sim. Estive em contato com departamentos de polícia no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Em cada caso, Roberto viveu com famílias por 3 a 8 meses antes de algo acontecer que o fez sair de repente. Que tipo de algo? Detetive Santos puxou mais arquivos. No Rio, a mãe notou sua filha de 4 anos ficando retraída e com medo. Quando começou a fazer perguntas, Roberto desapareceu durante a noite. Em Minas, um vizinho reportou comportamento estranho, mas quando a polícia investigou, Roberto já havia ido embora. Na Bahia, uma orientadora escolar ficou desconfiada e contatou as autoridades, mas novamente, Roberto havia sumido antes que pudessem entrevistá-lo. Carlos percebeu a verdade horripilante. Ele fez isso antes. Sofia não é sua primeira vítima. Receio que não. E o que é pior, porque ele sempre desaparecia antes que acusações formais pudessem ser feitas, e porque as crianças eram muito novas ou traumatizadas para fornecer testemunho detalhado, ele nunca foi preso. Até agora, Carlos disse com determinação. Sofia é mais corajosa do que as outras crianças conseguiram ser, e desta vez ele não fugiu rápido o suficiente. Detetive Santos acenou. Precisamos contatar essas outras famílias. Algumas dessas crianças são mais velhas agora, e podem estar prontas para falar sobre o que aconteceu com elas. A coragem de Sofia pode dar a elas a força para se manifestar também. Enquanto Mariana trabalhava criando seu programa de treinamento e Carlos investigava o passado de Roberto, nenhum deles percebeu que a simples ligação corajosa de Sofia estava prestes a se tornar a chave que destrancaria a justiça, não apenas para ela, mas para outras crianças que haviam tido muito medo de falar. Às vezes demora uma voz pequena falando a verdade para dar permissão para outras vozes se juntarem ao coro. A ligação sussurrada de Sofia por ajuda estava se tornando uma sinfonia de coragem que ecoaria muito além da Rua das Acácias. A detetive Lúcia Santos se sentou em seu escritório olhando para uma parede coberta de fotografias, documentos e mapas conectados por barbante vermelho. Parecia algo de um programa de televisão criminal, mas isso era real demais. Cada foto representava uma família que Roberto Silva havia como alvo, e o padrão estava se tornando mais claro e perturbador com cada pedaço de evidência. Seu telefone tocou, e o identificador de chamadas mostrava um número de longa distância do Rio de Janeiro. Detetive Santos, ela atendeu. Olá, aqui é a detetive Ana Costa da Polícia Civil do Rio. Entendo que você está investigando Roberto Silva. O pulso de Lúcia se acelerou. Sim, estamos. Ele foi preso aqui em São Paulo. O que pode me dizer sobre o tempo dele no Rio? Bem, é exatamente isso, detetive Costa disse. 4 anos atrás, tivemos um caso envolvendo ele e uma família chamada Ferreira. Mãe solteira, filha de 7 anos chamada Valentina. A mãe, Priscila, começou a notar mudanças no comportamento da filha. Mas antes que pudéssemos completar nossa investigação, Roberto desapareceu. Que tipo de mudanças? Lúcia perguntou, já sabendo que a resposta soaria familiar. Valentina ficou retraída, começou a ter pesadelos, parou de brincar com amigas. Priscila disse que sempre que tentava conversar com Roberto sobre isso, ele tinha explicações para tudo. Ele a convenceu de que Valentina estava apenas se ajustando a ter uma figura paterna. Lúcia se sentiu enjoada. O padrão era idêntico ao que havia acontecido com Sofia e Camila. Detetive Costa, Priscila e Valentina estariam dispostas a falar conosco agora? Temos um caso forte contra Roberto aqui, e o testemunho delas poderia ajudar a garantir que ele nunca mais machuque outra criança. Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, detetive Santos, é por isso que estou ligando. Priscila viu a reportagem sobre seu caso nas redes sociais. Ela nos ligou ontem dizendo que Valentina, que agora tem 11 anos, tem perguntado se poderia contar a alguém sobre o que aconteceu com Roberto. Priscila estava esperando o momento certo, a oportunidade certa para ajudar sua filha a encontrar fechamento. O coração de Lúcia começou a acelerar com esperança. Elas estariam dispostas a testemunhar. Priscila disse que ver aquela menininha, Sofia, ter a coragem de falar deu a Valentina a força para querer contar sua história também. Sim, elas querem ajudar.
Após desligar, Lúcia imediatamente ligou para a detetive Carla Almeida em Belo Horizonte. Detetive Almeida, aqui é Lúcia Santos de São Paulo. Acredito que conversamos sobre Roberto Silva. Assim, o caso com a família Oliveira. Como posso ajudar? Estamos construindo um caso muito maior agora. Ouvimos do Rio e suspeito que Minas possa ter uma história similar. Detective Almeida suspiro passadamente. Temos sim. A família Rocha, mãe solteira chamada Denise, gêmeos de 5 anos. Mesmo padrão. Roberto viveu com eles por cerca de 6 meses antes da irmã de Denise ficar desconfiada e começar a fazer perguntas. Roberto deixou a cidade no dia seguinte. Os gêmeos são mais velhos agora? Seriam capazes de falar sobre o que aconteceu. Os gêmeos têm 8 anos agora, e Denise tem trabalhado com um terapeuta familiar desde que Roberto partiu. Os meninos na verdade têm perguntado à mãe se fizeram algo errado para fazer o tio Roberto ir embora tão de repente. Denise tem tentado encontrar uma forma de explicar o que aconteceu de uma maneira que eles pudessem entender. Lúcia percebeu que as partidas repentinas de Roberto haviam deixado as crianças confusas e se culpando, adicionando outra camada de trauma ao que já haviam sofrido. Detetive Almeida, temos algo que pode ajudar esses meninos a entender que não foi culpa deles. Temos uma menina de 6 anos chamada Sofia que foi corajosa o suficiente para ligar pedindo ajuda, e sua coragem está inspirando outras crianças a falarem sua verdade também. Enquanto isso, em todo o país no Paraná, Beatriz Martins estava lendo sobre o caso de Sofia em seu telefone enquanto sua filha de 10 anos, Isabela, fazia lição de casa na mesa da cozinha. As mãos de Beatriz estavam tremendo enquanto lia os detalhes. A descrição de Roberto, a forma como ele visava mães solteiras, as táticas de manipulação. Tudo era horrivelmente familiar. Mãe, o que há de errado? Isabela perguntou, olhando para cima de sua tarefa de matemática. Beatriz havia temido esta conversa por 3 anos, mas ver a coragem de Sofia nas notícias a fez perceber que era a hora. Isabela, você se lembra do Roberto, o homem que morou conosco quando você tinha 7 anos? A expressão de Isabela imediatamente mudou. Seus ombros se tensionaram e ela olhou para baixo em sua lição. Sim, lembro dele. Querida, preciso que saiba que se alguma coisa aconteceu durante aquele tempo que te fez sentir desconfortável ou assustada, não foi sua culpa. E se você quiser conversar sobre isso, estou pronta para escutar. Isabela ficou quieta por um longo momento. Então olhou para sua mãe com lágrimas nos olhos. Mãe, vi a notícia sobre aquela menininha, Sofia, que ligou para a polícia. É por isso que você fez Roberto ir embora tão de repente. O coração de Beatriz se partiu ao perceber que sua filha havia estado carregando perguntas e confusão sobre a partida de Roberto por 3 anos. Sim, querida. Comecei a suspeitar que Roberto não era a boa pessoa que fingia ser. Estava tentando te proteger, mas percebo agora que te deixar com perguntas pode ter sido tão difícil quanto o que aconteceu. Quero ser corajosa como Sofia, Isabela disse baixinho. Quero ajudar a garantir que Roberto não possa mais machucar crianças. Enquanto ligações eram feitas e famílias em múltiplos estados começaram a falar com detetives, a única ligação corajosa de Sofia estava criando uma rede de verdade que se estendia pelo país. Crianças que haviam tido muito medo de falar estavam encontrando suas vozes. Mães que haviam se culpado estavam encontrando apoio, e a polícia estava construindo um caso sólido contra um predador que pensou ser intocável. As palavras sussurradas de Sofia, ele disse que não faria mal, mas fez mal, haviam se tornado o primeiro dominó em uma reação em cadeia que garantiria que Roberto Silva nunca mais pudesse machucar outra criança. 2 meses após a ligação corajosa de Sofia, o tribunal estava cheio de pessoas que vieram apoiar ela e as outras crianças. Sofia se sentou entre Camila e Elvira, usando seu vestido roxo favorito e segurando o chocolate firmemente. Carlos olhou pela sala para Roberto, que não carregava mais o charme e confiança que havia usado para manipular famílias. Enfrentando o testemunho de 7 crianças corajosas de 5 estados diferentes, sua máscara havia caído completamente. A promotora, Dra. Jennifer Walsh, se aproximou da bancada de testemunhas de Sofia com respeito gentil. Sofia, você não precisa ter medo. Apenas nos conte sobre a ligação que fez. A voz de Sofia estava clara e forte. Liguei para o 190 porque precisava de ajuda. Roberto estava fazendo coisas que me deixavam assustada e confusa, e ele me disse que ninguém acreditaria em mim. Mas o sargento Carlos acreditou em mim imediatamente. O que te deu coragem para fazer essa ligação? Sofia pensou por um momento, depois sorriu ligeiramente. Chocolate. Ele me ajudou a lembrar que falar a verdade é sempre a coisa certa a fazer, mesmo quando é assustador.
Quando a doutora Walsh perguntou se ela via a pessoa que a havia assustado no tribunal, Sofia olhou diretamente para Roberto sem medo. Sim, é ele. Mas não tenho mais medo porque sei que ele não pode me machucar nem a outras crianças agora. O advogado de Roberto tentou sugerir que Sofia estava confusa ou influenciada por adultos, mas as respostas claras e honestas de Sofia nunca vacilaram. Quando Valentina, os gêmeos e Isabela testemunharam via videoconferência, suas histórias criaram um padrão inegável de verdade. Após 4 dias de testemunho, o júri levou apenas 3 horas para chegar ao veredicto. Roberto Silva foi considerado culpado de todas as acusações. Ele passaria os próximos 25 anos na prisão, garantindo que nunca mais pudesse visar outra família. Quando o juiz leu o veredicto, Sofia apertou o chocolate e sussurrou: "Conseguimos. Mantivemos outras crianças seguras." 6 meses depois, a vida de Sofia havia se transformado completamente. Ela estava de volta a ser a criança alegre e curiosa de 6 anos que sempre fora destinada a ser. Ela ria alto, fazia perguntas sem fim, e havia feito 5 novos amigos na escola. Camila havia completado terapia e encontrado um novo emprego em uma organização sem fins lucrativos que ajudava famílias em crise. "Quero ajudar outras mães a confiar em seus instintos", ela disse a Carlos. "Quero que saibam que nunca é tarde demais para escolher a segurança de seus filhos." Elvira havia oficialmente se tornado a avó honorária de Sofia, ensinando-a a fazer biscoitos e cuidar do jardim. Suas casas eram conectadas por um caminho bem usado através do quintal, e Sofia passava a maioria das tardes após a escola na cozinha de Elvira, fazendo lição de casa e compartilhando histórias sobre seu dia. O programa de treinamento de Mariana havia sido implementado em centrais 190 por todo São Paulo com planos de expandir nacionalmente. Ela havia recebido cartas de operadores em outros estados compartilhando histórias de crianças que conseguiram ajudar por causa do novo treinamento. "Sofia", Mariana disse durante uma visita, "sua ligação ainda está ajudando crianças todos os dias. Operadores em todo lugar agora sabem como escutar as formas especiais que crianças pedem ajuda." DRA. Fernanda continuou trabalhando com Sofia, mas suas sessões agora focavam em construir confiança em vez de curar trauma. "Sofia", ela disse, "você se tornou uma das pessoas mais fortes que conheço. O que fez exigiu verdadeiro heroísmo." Carlos havia sido promovido e agora liderava uma unidade especial focada em proteger crianças. Na parede de seu escritório pendia o desenho de Sofia de um policial ajudando uma menininha com as palavras: "Obrigada por acreditar em mim", escritas em giz de cera roxo. A história de Sofia havia sido apresentada em um programa de segurança infantil que ensinou crianças sobre a diferença entre segredos bons e segredos assustadores e como reconhecer adultos confiáveis que sempre acreditariam nelas. Mas a mudança mais importante foi a mais simples: Sofia se sentia segura. Ela dormia pacificamente em seu próprio quarto, brincava livremente em seu quintal, e confiava completamente nos adultos em sua vida. 1 ano após sua ligação, Sofia estava em pé diante de um grupo de policiais, assistentes sociais e defensores de crianças que se reuniram para aprender sobre seu caso. Aos 7 anos, ela havia se tornado uma heroína acidental, mas usava esse título com graça humilde. "Quando liguei para o 190, Sofia disse, segurando o chocolate e falando em um microfone, estava muito assustada, mas aprendi que quando crianças falam a verdade, coisas incríveis podem acontecer." Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala. 7 crianças encontraram suas vozes porque eu encontrei a minha primeiro, e agora Roberto não pode machucar mais ninguém. Isso me faz sentir muito bem por dentro. A audiência estava completamente silenciosa, muitos enxugando lágrimas enquanto escutavam esta criança extraordinária. "Quero que outras crianças saibam que se algo as faz sentir assustadas ou desconfortáveis, devem contar para um adulto em quem confiam. E se esse adulto não acreditar nelas, devem contar para outro e outro até alguém escutar." As palavras finais de Sofia ressoaram pela sala com o poder da verdade absoluta: toda criança merece se sentir segura e amada. E às vezes uma vozinha falando pode mudar tudo. Mas havia algo sobre o caso de Sofia que ninguém havia descoberto ainda. Algo que mudaria completamente a perspectiva de todos sobre sua coragem. 3 dias após a apresentação de Sofia, Carlos recebeu uma ligação inesperada da doutora Fernanda. "Carlos, precisa vir ao meu consultório imediatamente. Sofia me contou algo que muda tudo sobre este caso." Quando Carlos chegou, encontrou Sofia sentada na sala da doutora Fernanda, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que ele não havia visto antes. "Sargento Carlos", Sofia disse com uma seriedade impressionante para uma criança de 7 anos.
Preciso te contar a verdade real. A verdade que até eu não sabia que era verdade. Carlos se sentou, seu coração já acelerando. Que verdade, Sofia? Sofia respirou fundo e agarrou o chocolate mais forte. Roberto não me machucou da forma que todos pensam. Ele nunca me tocou de forma ruim. O mundo de Carlos parou. Sofia, o que você está dizendo? Ele me machucou aqui, Sofia apontou para seu coração. Ele dizia coisas ruins sobre a mamãe quando ela não estava. Dizia que ela não me amava de verdade, que só eu o amava. Dizia que se eu contasse para alguém que ele falava essas coisas, ele iria embora e a mamãe ficaria triste para sempre. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia. Ele fazia eu acreditar que era culpa minha quando a mamãe chorava. Dizia que era porque eu não era uma boa menina. E todas aquelas brincadeiras, elas eram brincadeiras de verdade, mas ele as usava para me confundir. A doutora Fernanda se inclinou para a frente. Sofia, pode nos explicar melhor? Roberto brincava de jogos normais comigo, como esconde-esconde e faz de conta. Mas depois ele dizia, este é nosso momento especial, não conte para sua mãe porque ela ficaria com ciúmes. Ele fazia as brincadeiras se sentirem como segredos ruins, mesmo sendo brincadeiras normais. Carlos sentiu uma revelação devastadora lavando sobre ele. Sofia, você está dizendo que Roberto estava abusando de você emocionalmente, não fisicamente. Sofia sniu. Ele me fez sentir como se eu fosse má, como se fosse minha culpa que a mamãe estava triste. E quando ele disse que não faria mal, eu estava falando sobre como ele disse que me contar a verdade sobre a mamãe não me machucaria, mas machucou sim. Machucou muito. A verdade era ainda mais complexa e dolorosa do que qualquer um havia imaginado. Roberto havia sido um mestre da manipulação psicológica, tornando uma criança inocente cúmplice involuntária na destruição da autoestima de sua própria mãe. Mas por que você não nos contou isso antes? Carlos perguntou gentilmente. Porque, Sofia disse com a sabedoria de alguém muito além de seus anos, eu não sabia que isso também era abuso. Pensei que abuso era apenas quando alguém te toca de forma ruim. Não sabia que machucar sentimentos também era abuso. A doutora Fernanda olhou para Carlos com olhos cheios de uma nova compreensão terrível. Carlos, se Roberto estava usando manipulação psicológica desta forma sofisticada com Sofia, então ele estava fazendo a mesma coisa com as outras crianças, Carlos terminou. Todas aquelas crianças que pensávamos ter sido abusadas fisicamente, podem ter sido vítimas de algo ainda mais insidioso, a doutora Fernanda concluiu. Abuso emocional que as fez questionar sua própria realidade, sua própria percepção de amor e segurança. Sofia olhou entre os dois adultos. Isso significa que eu ajudei, mesmo que a história não fosse exatamente como todos pensaram. Carlos se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia. Sofia, significa que você é ainda mais corajosa do que pensávamos. Você reconheceu que algo estava errado, mesmo quando era tão sutil que a maioria dos adultos não teria notado. Você salvou não apenas a si mesma, mas também a sua mãe de anos de manipulação. E, a doutora Fernanda adicionou, sua coragem para falar sobre abuso emocional vai ajudar outros profissionais a reconhecer este tipo de trauma também. Muitas crianças sofrem desta forma e nunca conseguem palavras para explicar. Sofia sorriu, não o sorriso assustado e hesitante que usará por meses, mas um sorriso genuíno e confiante de uma criança que sabia ter feito a diferença. Então está bem que eu não tivesse as palavras certas no início? Sofia perguntou. Mais do que bem, Carlos respondeu. Você tinha exatamente as palavras certas para sua situação. E isso é o que importa. 6 meses após a revelação final de Sofia, seu impacto continuou a se espalhar. A Fundação Sofia Oliveira foi estabelecida para treinar profissionais em reconhecer sinais de crianças em perigo emocional. O programa de treinamento 190 de Mariana foi adotado em todos os 26 estados. A unidade especializada de Carlos se tornou um modelo para departamentos de polícia em todo o país. Mais importante, crianças em todo lugar aprenderam a lição de Sofia, que suas vozes importam, que a verdade tem poder, e que sempre há adultos prontos para acreditar nelas e mantê-las seguras. A investigação final revelou que Roberto havia manipulado emocionalmente 12 crianças em 8 estados diferentes ao longo de 15 anos. Nenhuma havia sido abusada fisicamente, mas todas carregavam cicatrizes emocionais profundas de serem feitas para duvidar de seu próprio valor e da realidade ao seu redor. Graças à coragem de Sofia, todas essas crianças agora tinham palavras para o que haviam experimentado e acesso à ajuda que precisavam para curar. Quando Sofia soprou as velas de seu 8º aniversário, cercada pelas pessoas que a amavam e protegiam, ela fez um desejo, não para si mesma,
mas para que todas as crianças do mundo se sentissem tão seguras e felizes quanto ela se sentia naquele momento. Sua história provou que às vezes as menores vozes carregam as mensagens mais importantes, e que um momento de coragem pode iluminar a escuridão para incontáveis outros. Sofia havia encontrado sua voz, e ao fazê-lo, havia dado voz a crianças em todo lugar. Mas talvez o mais importante, ela havia redefinido como o mundo entendia abuso infantil, mostrando que machucar o coração de uma criança era tão sério quanto machucar seu corpo. E enquanto Sofia crescia forte e feliz, rodeada de amor e proteção, sua ligação de 6 palavras continuava ecoando. Ele disse que não faria mal, mas fez mal, palavras que salvaram não apenas uma menininha, mas redefiniram como a sociedade protege suas crianças mais vulneráveis. Sua coragem se tornou um farol de esperança, provando que quando uma criança encontra sua voz, o mundo inteiro pode mudar para melhor.